Galera do YouTube, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo dependendo do horário que você estiver então acessando este vídeo. Turma, nós estamos fazendo então uma sequência de vídeos sobre as cruzadas. Nós vamos fazer um trabalho relacionado à primeira, segunda e à terceira cruzada, de forma que nós estamos fazendo ele fragmentados, né? Nós estamos trabalhando de forma assim, nós vamos estar de forma bem resumida, né, para que nós possamos estar então passando toda a informação necessária, certo? Para que nós possamos estar passando essa informação necessária, então é importante estar fazendo ele de maneira bem resumida, né? E depois, durante o andamento, né, do dia a dia, aí vocês vão entrando em contato com a gente e nós vamos estar passando mais informações sobre as primeiras cruzadas. Primeira, segunda e a terceira, né? Porque não é possível você colocar todas as informações em cima de um só vídeo, né? Então, por isso, então, são vários vídeos montados para essas cruzadas e além de são esses vários vídeos, ainda existe mais informações que vai ser passado durante o tempo, conforme vai correndo o tempo. Beleza, gente? Galera, nós começamos esses vídeos desde da saída pelo Papa Urbano II, certo? E fizemos também pelo Papa Urbano II, certo? Até a conquista de Nicéia, depois a conquista de Nicéia, até a Batalha de Dorileia, certo? Beleza, gente? Vamos então começar? Apresentação, eu sou Denilson Barbosa, acadêmico de História, faço licenciatura em História, beleza? Sempre lembrando que nossos vídeos são vários, mas ele tem começo, meio e fim, certo? Nenhum vídeo é dependente do outro, contudo, um completa o outro, beleza, gente? Bora lá? Galera, o Papa Urbano II, ele fez então, conforme nós falamos, e ele fez então a petição, ele uniu os cruzados, né, para então estar conquistando Jerusalém, né? Então ele fez então vários sermões, né, que conseguiu reunir o número de cruzados, né, para estar enviando a Jerusalém. Só que de onde eles estavam, da Europa, até chegar a Jerusalém, é um trajeto bem grande, bem amplo. E nesse trajeto, muitas coisas aconteceram, e é justamente sobre essas coisas que aconteceram que nós estamos fazendo essa sequência de vídeo, beleza? Em julho de 1097, houve a batalha entre Dorileia, entre Duque Godofredo, Balboino e Boimundo, né? Essa aí é a chamada a Batalha de Dorileia, né? E foi em julho de 1097, tá? Após essa batalha, os cruzados tiveram que dar continuidade rumo a Jerusalém, né? Só que um novo ataque turco era iminente, isso ia acontecer, né? Eles estavam cientes disso. Então, o que foi feito? Os líderes cruzados arrumaram uma nova rota para poder estar caminhando para Jerusalém. Eles não foram pelo caminho tradicional. Eles arrumaram uma nova rota, um novo curso, aonde eles poderiam estar indo rumo a Jerusalém sem correr o risco de ser feita uma nova emboscada, né, pelos turcos. E qual foi o caminho escolhido? Foi aquela trilha entre as montanhas, né, as montanhas Antitauros. Essa travessia, ela durou a média de 3 a 4 semanas para eles conseguirem fazer ela. Somente para atravessar a montanha, eles levaram a média de 3 a 4 semanas, né? O calor, segundo os historiadores da época, o calor gerado ali naquele lugar era de 32 a 36 graus direto. Lembrando que esse calor era debaixo de sol, porque não existia
árvore, não existia nada naquele lugar. Ele é um lugar inóspito, né? Ele não tem água, ele é desabitado. Não existe nada para comer. É realmente um deserto, é um lugar para a morte mesmo, né? E os cruzados então começaram a fazer aquela travessia das montanhas Antitauros. Gente, lembra que eu disse que houve apenas uma morte registrada. Por quê? Para o historiador, para nós estudantes da história, é importante observar que nós damos valor, lógico, em todos os relatos, tudo aquilo que acontece no nosso dia a dia, o que as pessoas falam, para nós é importante, sim. Contudo, para o historiador, como historiador, é apenas aquilo que apenas aquilo que é registrado, né, que faz parte da história. Não tem como você falar, por exemplo, não tem como você falar, por exemplo, de uma história que ela não tá como verdadeira se ela não foi registrada. Se ela não for registrada, ela não faz parte da história. Sim, por isso então é pré-história, é algo que está que está antes ou fora, certo? Mas a história em si, ela é necessário ser escrita, né, por um historiador, uma pessoa, e ela tem que estar datada. Aí sim, falou? Então, um relato, por exemplo, de um soldado, foi apenas um relato, né? Ele disse que durante a travessia das montanhas Antitauros, houve mais ou menos de 500 a 600 mortes, né? De pessoas que não aguentaram aquele sofrimento, aquela travessia, né? E morreram, né? Entre homens, mulheres, né? Crianças. Então, não houve relato, apenas um soldado estava dizendo que houve a morte então dessas pessoas, mais ou menos de 500 a 600 pessoas ali, por exemplo, na travessia Antitauros. Só que isso foi um relato, foi um soldado comentando, um soldado cruzado falando, né, do que acontecia ali. Ele viu muitos cavalos, por exemplo, que antes estavam em glórias, né, a galope para a guerra, né? Ali então estava morto pelo calor, sem água, né? Era coisa terrível, né? Mas o que ficou registrado somente nessa travessia, como morte, foi a esposa do Balduíno, né? A esposa do Balduíno morreu nessa travessia. Tanto é que ela foi sepultada ali na montanha Antitauros, né? Ali ela foi sepultada embaixo de pedras, né? Abriram um buraco nas pedras e enterraram ela com pedras. Então, a único registro que tem da morte dela foi ali. Só que também não fala que Balduíno sofreu pela morte da esposa, né? Diz apenas que ela morreu, foi relatado isso, né? E ali ela foi sepultada. Balduíno, por exemplo, ele era um duque também, né? O duque Balduíno. Ele, um grande líder da cruzada também. O Balduíno, ele era rico, muito rico. Mas só que a riqueza dele estava baseado na vida da esposa. Por quê? A esposa, na verdade, continha essa grande riqueza, né? E ele administrava a riqueza que a esposa tinha. Bom, ela morrendo, toda a riqueza dela foi para a família, né? Voltou para a família. Então, Balduíno já não tinha mais nada. Balduíno passou a ser pobre, né? E ele precisava urgentemente de uma conquista para ele continuar ainda com a posição de duque, né? Então, mas ele precisava de ter terras, precisava de ter uma riqueza para ele poder conseguir isso, certo? Bom, Balduíno, então, o que ele fez? Ele reuniu, né, depois da morte da esposa, ele reuniu cerca de uns 100, eu não vou dizer 100, vou usar o termo centena, né? Umas centenas de soldados, né? Estava acima de 100 soldados. Ele reuniu algumas centenas de soldados
e para poder fazer o quê? Uma nova conquista, mas só que essa conquista não estava baseado no trajeto para Jerusalém. Ele ia trabalhar em paralelo à cruzada, né? Então ele reuniu uma centena mais ou menos de cavaleiros, de soldados, né? E partiu então para fazer então essa conquista, né? Para poder fazer uma conquista paralela, né? E a cidade que ele escolheu era bem ali perto onde eles estavam, né? Quando se diz perto, gente, eu estou me referindo a 150, 200, 300 quilômetros, viu? Então, a cidade mais próxima que ele encontrou ali foi a cidade de Edesa. Edesa era uma cidade interessante. Ela era uma cidade rica, né? Era uma cidade rica. Ela trabalhava, ela tinha a renda dela vinha de metais, né? Que ela trabalhava fabricação de metais também, né? Espadas e ela, além de metais, ela trabalhava com tecidos, né? Que era vindo proveniente vinha proveniente do mercado, né? Do mercado de tecidos. E era uma região bem forte, bem fértil, né? Ela ficava perto do rio Eufrates, era uma rota comercial. E ali naquele lugar ali foi que então o duque escolheu, né? Balduíno escolheu aquela cidade. E ele pegou e foi para aquele lugar. Quando eles estavam chegando na cidade de Edesa, antes de chegar, a população já ficou sabendo que o duque, que o cruzado, o líder cruzado, já estava indo para lá. Então os líderes daquela cidade, no caso os magistrados, os grandes comerciantes, né? Porque eles faziam o comércio com o Mediterrâneo, né? Eles levavam, no caso, porque ali era uma rota de comércio, né? Era uma rota comercial. Então aquelas especiarias que chegavam ali, tecidos, armas, né? Eram comercializados com o Mediterrâneo. Então ali era um lugar onde tinha muitos mercadores ricos, né? E esses mercadores ricos, eles pediram, né, para que o rei, né, para que o rei tivesse então pedindo para que Balduíno ficasse aliado àquela cidade, porque aquela cidade ela é constantemente atacada, né? E foi pedido então para que Balduíno tivesse então ajudando aquela cidade, ficando ali junto com eles. Bom, Balduíno até aceitou de Toros, né? Toros era o rei dela, né? Na verdade, Balduíno aceitou então o pedido de Toros, né? Toros ele era um armênio, né? Armênio, e ele era uma pessoa muito idosa já, a idade dele já estava bem avançada, né? Ele quase que não servia mais para soldado, para proteger a cidade. Na verdade, ele era como uma pessoa inútil já, né? Segundo aos olhos da população. Por que inútil? Porque ele não servia mais para a guerra, ele já estava muito velho e precisava ser trocado. Mas, veja bem o que aconteceu. Balduíno foi convidado então para poder estar se aliando àquela cidade. Balduíno sendo uma pessoa, eu sei que o historiador ele tem que ser, nós temos que estar trabalhando, gente, de maneira imparcial, né? Mas eu vou usar um termo até talvez seja chato, né? Mas Balduíno ele se mostrou uma pessoa egoísta, né? E você vai entender o porquê isso. Porque ele foi bem recebido por Toros, né? Toros recebeu ele com a graça de um rei, né? E Balduíno, logo de antemão, já pediu, já falou assim que para ele ser aliado daquela cidade, ele tinha que ser líder, ele tinha que ser o rei. Toros pegou e até falou para ele assim que ele seria rei, mas somente depois da morte dele, né? Balduíno aceitou essa proposta, né? Aceitou essa proposta e começou então a trabalhar junto com Toros dentro daquela cidade.
porque ela é uma cidade muito rica, muito próspera, né? Então, porque Balduíno, na verdade, não estava buscando amizade, ele estava buscando territórios. Ele não se interessava pelos povos, pelas pessoas que estavam ali. Ele se preocupava com a riqueza que aquela cidade tinha, né? Ele se preocupava com aquela riqueza. Era a única visão dele, o único pensamento dele era na riqueza e não nas pessoas, né? Quando então ele aceitou a proposta de Toros, né, ele começou então a reinar, a governar ali junto. E Toros disse para ele assim, que para Balduíno, que ele só seria rei após a morte dele, de Toros. Bom, isso na verdade, gente, quando Toros falou isso aí, ele estava decretando a própria morte, né? Porque Balduíno, com o passar dos dias, ele conheceu alguns governantes, não, mas conciliadores, né, conselheiros, né, conciliadores, conselheiros, homens traidores dentro daquele reino. E o que foi que ele fez? Ele fez amizade com eles. Bom, ali eles planejaram então a morte de Toros. Como eles iam matar Toros? Toros descobriu, quando Toros descobriu o complô, a traição, ele tentou fugir, mas já era tarde. Não dava mais para fugir. Ele até tentou fugir dali da cidade, mas ele foi abatido a flechas, né? Foi abatido a flechas e foi degolado, né? Com espada, cortaram a cabeça dele e colocaram a cabeça dele em cima de estacas para ser, no caso, para ser debochado, né? O termo correto seria esse, fazer deboche sobre aquele velho rei. Então, gente, você veja que o que aconteceu ali. Balduíno, ele saiu fora do contexto da cruzada. A cruzada não tinha sido feita, elas não tinham sido levantada para poder estar fazendo esta barbárie. Tanto é que os cristãos da cidade de Edesa viram Balduíno, o cristão Balduíno, como os bárbaros os nórdicos, né? Os bárbaros, eles viram eles como os vikings, né? Os bárbaros vikings, que eram pessoas terríveis e terríveis, né? E ele foi comparado com isso aí. Então, na verdade, Balduíno, ele defamou então os cruzados com essa atitude, né? Isso é realmente totalmente. Ele fugiu da ideologia da cruzada, né? Balduíno, ele não se interessava por ninguém, ele só se interessava por territórios, né? Por territórios. Beleza, gente? Então, eu vou estar levando vocês hoje até até aqui, certo? Agora, o próximo vídeo, então, nós vamos estar passando para frente, certo? Nós não vamos poder levar à frente, certo? Então, nós falamos da batalha de Dorileia até a conquista de Edesa pelo Conde Balduíno, certo? Então, lembrando bem, a cidade conquistada por Balduíno foi Edesa. O rei de Edesa, né, que nós estamos falando, era Toros. Toros, lembra que ele era um armênio, né? Ele era um armênio da cidade de Armênio. E por falar nisso, aquela cidade ela era uma rota comercial, tá? Por ser uma rota comercial, ali se comercializava tecido, se comercializava especiarias, certo? Armas, né? Escravos, viu? Era uma rota comercial. Então tudo se comercializava naquela rota. Por isso, então, ela era uma cidade, Edesa era uma cidade próspera por causa do Mediterrâneo, por causa do comércio no Mediterrâneo, tá? Porque era caminho. Então, era isso aí. Gente, eu agradeço a sua companhia até agora, então, beleza? Se você gostou deste vídeo, sempre lembrando, gente, que estes vídeos, eles são assim,
Todos os vídeos, são vários, mas eles são dotados de começo, meio e fim, certo? São totalmente independentes um do outro, contudo, um faz parte do outro, um completa o outro, beleza? É fácil entender. Se você assistir apenas um vídeo, você vai entender aquela história de maneira isolada, né? Mas se você unir todos eles, você vai entender a história por completo, beleza, gente? Eu agradeço então a sua companhia até agora, então, certo? E se você gostou do vídeo, dá um joinha aí embaixo. Se você ficou com alguma dúvida, pode escrever, certo? Lembra que toda crítica para nós, ela é importante porque a crítica faz com que nós venhamos a crescer, certo? Como historiador, né? Como estudante. Beleza, gente? Um abraço e até o próximo vídeo.